Portal Joinville aborda neste momento o assunto que se fala em todo o país, as manifestações, os protestos que, em Joinville, inicia nesta quinta-feira a partir das 17 horas. As manifestações iniciaram com relação ao transporte coletivo, que é uma das reivindicações há muitos anos do movimento Passe Livre. E conversamos agora com o Felipe Belo, representante da MPL, e que vai dar mais detalhes sobre isso. É uma proposta, na verdade, que já se fala há bastante tempo. Vocês nunca foram ouvidos e parece que nesse momento agora abre espaço para essa possibilidade. Bom dia, Wagner. Justamente há muito tempo já que o grupo se organiza, no caso, em torno dessa questão do transporte público, desde 2005. Há muito tempo que a gente faz manifestações. Começo do ano a gente fez uma, ano passado a gente fez uma em outubro, fez outras começo do ano pelo aumento da tarifa, pelo transporte público, pela licitação que estava ocorrendo, a gente se organizou e ainda está ocorrendo. E agora houve, com essas primeiras manifestações de São Paulo, com a repressão policial, uma onda nacional que parece que se tomou em torno desse tema, das manifestações pelo transporte. Mas a grande questão é que aqui em Joinville, essa manifestação organizada hoje, ela não surgiu diretamente do movimento Passe Livre, ela foi organizada inicialmente por um grupo de pessoas no Facebook que veio conversar conosco, se mostraram abertos ao diálogo no sentido de aprender com o movimento, sendo que o movimento que iniciou essa onda de manifestações pelo Brasil, tanto em Porto Alegre, que já havia ocorrido uma manifestação bem grande esse ano, ainda antes de São Paulo. E nesse sentido a gente buscou criar uma pauta de reivindicações mínimas que o movimento defende, para que houvesse uma comunhão pelo menos de pensamentos nessa manifestação de hoje, para que porque a gente acreditava, no caso, que se levasse uma pauta, que é a pauta do movimento Passe Livre, que é o transporte público, gratuito e de qualidade, é o Tarifa Zero, o projeto Tarifa Zero, que se a gente levasse isso hoje para as ruas, não seria ainda bem aceito pelo motivo de as pessoas ainda não estarem tão habituadas a essa proposta. Só que a grande questão agora nesse momento, que desde quinta-feira, quando foi criada essa passeata em Joinville, até hoje, que é o dia da manifestação, é que nesse período, tanto aqui localmente como a nível nacional, as manifestações têm perdido o foco. O foco que foi o que levou as pessoas para a rua em São Paulo, que levou 15 mil pessoas para a rua em São Paulo, que levou 20 mil, que levou pessoas para a rua no Rio inicialmente, que levou em Porto Alegre. O foco do transporte coletivo como um direito. Por que se perdeu esse foco? Porque as pessoas estão querendo levar qualquer bandeira, qualquer reivindicação, qualquer pauta genérica e abstrata que entendam como importante. Então, o MPL, assim como outras organizações e entidades que participam desse movimento de hoje, insiste na questão de que é preciso se manter o foco no que se tornou uma pauta nacional, no que se tornou o assunto, como você colocou, o assunto do momento. Então é importante que se mantenha o foco, que se mantenham pautas que sejam possíveis de se conseguir um avanço, porque do contrário nós vamos sair à rua exigindo tudo e não conseguindo nada. A reivindicação da MPL, de uma forma geral, tem a ver com a passagem. A gente vê que em Joinville em especial, e no Brasil inteiro de uma forma geral, a passagem aumentou muito mais que a inflação. Como que ficariam os valores considerando somente a inflação desde que vocês começaram a contar com esse índice? A gente tem um dado desde 95 que, seguindo a inflação acumulada do período, se fosse nesse ano seguir essa inflação acumulada do período, estaria em 1,76 o valor da tarifa. Então, essa questão do valor da passagem aumentar todo ano, seguindo a inflação, é uma das falácias que o governo utiliza para aprovar aquilo que ele necessita com os seus acordos com os empresários, com esses cartéis, no caso, que comandam o transporte coletivo de Joinville. São desculpas que ele usa para que as pessoas não possam sequer dizer estão aumentando num índice acima da inflação. Mentira! Desde 95 até hoje, se fosse seguir essa inflação, estaria em 1,76. Então, se é para seguir a inflação, que abaixem a tarifa, ao invés de aumentar todo ano seguindo a inflação. A bandeira, de uma forma geral, do movimento Passe Livre, de uma forma bem específica, seria com relação
a voltar a se discutir a questão da licitação do transporte público, né? Isso é fundamental para a cidade de Joinville. Nesse momento, a gente, como algo que seja realmente um avanço num ato, numa negociação com o governo, a gente acredita que esse é o ponto principal. Porque a gestão do governo Carlito inaugurou esse processo de licitação no ano passado, realizou 2 audiências públicas que não serviram de nada, a não ser para a população poder se expressar, porque tudo que foi falado não foi considerado para o programa do processo de licitação. O programa do processo de licitação mantém a tarifa como sendo 100% financiadora do transporte, ou seja, não muda nada, e ainda por cima, antes o UDA assumir a prefeitura, o Carlito assumiu uma dívida de 125 milhões com as empresas. Uma dívida que a gente não sabe como. Afinal, se essas empresas trabalham no vermelho há tanto tempo, por que elas não querem largar esse serviço, né? Não sei se são uma ONG, não sei se querem fazer alguma boa ação para a cidade trabalhando no vermelho, mas é muito engraçado que eles reclamam que trabalham no vermelho, mas tem PPR, não sei se tem ainda, mas durante muito tempo houve. Não que isso não seja um direito de quem trabalha lá, acho que é. Mas eu digo que uma empresa que diz que trabalha no vermelho, que precisa aumentar a tarifa porque está no vermelho, não pode ter PPR, não pode querer continuar nesse ramo se não tem lucro, certo? Então, essa questão da tarifa sempre é desvirtuada tanto pelo governo quanto pelas empresas para tentar confundir a cabeça da população, para as pessoas acharem que, como muitos lá no ato, na passeata que está organizada no Facebook, acham: mas só o transporte coletivo, mas é só a tarifa. Mas se a gente pensar bem, o que as pessoas deixam de fazer na cidade por esse valor tão alto da tarifa, né? Quantas pessoas não vão, às vezes, ao hospital porque não tem o dinheiro pro... Quantas vezes a gente ouve de gente que trabalha no hospital: semana que vem eu não vou poder vir porque eu não vou ter dinheiro pro ônibus. Ou que estudam em faculdades, em escolas que são longe de casa e não tem o dinheiro para o ônibus. Ou seja, aquilo que já é gratuito na cidade, aquilo que é serviço público na cidade, acaba sendo pago porque a pessoa tem que pagar para ir, para voltar, um valor bem alto. Uma questão que também tem chamado bastante atenção no Brasil inteiro é a questão do radicalismo, do vandalismo, muitas vezes. A passeata em Joinville, a proposta é que seja algo bastante pacífico. Estão sendo tomados alguns cuidados em relação a isso, né? Essa questão do vandalismo é sempre complicado a gente falar, porque muitas vezes é uma reprodução do que já a mídia coloca, do que as pessoas querem fazer que a gente acredite. Nesse sentido que eu posso dizer, o vandalismo, o radicalismo. Se existem 15 mil pessoas na rua, se entre esses 15 mil existem diversas pessoas que sofrem diariamente o vandalismo de Estado, a repressão da polícia, as necessidades básicas no seu bairro de não ter saneamento básico, de não ter luz, às vezes de não ter água. As pessoas sempre que vivem numa desigualdade social, que já criam dentro de si uma raiva contra o sistema, uma raiva contra a polícia, uma raiva contra quem tem dinheiro. As pessoas elas vão para a rua, entre 15 mil pessoas, e um policial trata mal ela está com 15 mil pessoas do lado, ela vai agredir e a gente vai considerar ele um vândalo? Eu acho que é um discurso muito fácil de ser reproduzido, principalmente quem quer reproduzir esse discurso de passeata pacífica, passeata da paz, como o próprio Alexandre Garcia, repórter da Globo, citou ontem no jornal Bom Dia Brasil. Esse pessoal que às vezes quer algo que não dê em nada. O Alexandre Garcia citou a Marcha pela Família do governo João Goulart, que foi a Marcha pela Família que depois a gente viu a ditadura militar. Então, essa questão de passivo, de sair em passeata da paz, sair em algo que às vezes não tem uma ação direta, que não seja de fato radicalizar, às vezes acaba sendo muito bom para o governo, porque dali não se sai nada. Ou a gente acha que se em São Paulo não tivessem ocorrido ações mais radicais, se tivessem sido 100 mil pessoas na rua de branco com a baixa tarifa andando sem parar o trânsito, teria acontecido alguma coisa. Eu acho que não. Felipe, para a gente encerrar essa matéria, gostaria que você fizesse então o convite, reforçasse esse convite para essa grande manifestação que se espera em Joinville para hoje à tarde, mesmo com o tempo não favorável. Essa questão do tempo, eu acho que, claro, ninguém gosta de ficar indo para a rua tomar chuva, ainda mais se está frio, mas é um momento que a gente não pode se preocupar com isso.
Eu quero reforçar o convite hoje para quem vai na passeata às 5 da tarde, mas o convite principalmente para quem está defendendo a causa do MPL, para quem de fato acredita que a pauta é o transporte coletivo, é o transporte público, é o tarifa zero, é a questão da justiça social. O que a gente percebe hoje, tanto em Joinville, como em diversas outras manifestações, através de relatos de companheiros nossos que estão militando em outras manifestações pelo país, é que há uma grande onda conservadora, uma onda estimulada por partidos de direita, estipulado pelos grandes donos da mídia, de transformar essa passeata em uma passeata cheia de reivindicações genéricas, reivindicações como o basta corrupção, como vamos acabar com corrupção, impeachment da Dilma, impeachment do Renan Calheiros, impeachment de toda a classe política, baixar tudo isso da classe política é necessário, fato, uma reforma política. Mas se começarmos a desvirtuar esse ponto principal que é o transporte coletivo, nós vamos estar atendendo ao que querem os poderosos do Brasil, os governantes, que uma manifestação que não tenha pauta clara, que as pessoas saiam na rua querendo tudo, não sendo claras e atendendo aquilo que a direita quer, demonstrando valores conservadores, como tem gente nesse grupo da passeata que defende ditadura militar. Isso é uma coisa que, para o MPL, não tem como andar do nosso lado quem defende a ditadura militar. Pessoas que defendem a redução da maioridade penal. Pessoas que vêm com diversos argumentos, com diversas propostas que o MPL e outros grupos sociais ligados à esquerda, ligados às causas do povo, ligados à periferia, abominam. Então é importante que quem vai no ato hoje, 5 da tarde, vá sabendo o que quer. Quem quiser estar do lado do povo, estar do lado das causas sociais, estar do lado da luta organizada contra o opressor e não contra o oprimido, estejam conosco. Quem quiser sair com cartaz, fora Renan Calheiros, fora Dilma, contra a corrupção, basta a corrupção, fiquem à vontade, mas não andarão conosco, porque desvirtuar a nossa passeata, desvirtuar a nossa manifestação, desvirtuar a nossa pauta é tudo que os poderosos querem transformar em algo abstrato, em algo que não chega a lugar nenhum. E esse não é nosso objetivo. Nós sempre estivemos do lado das lutas do povo, a gente sempre esteve ao lado das lutas pela saúde pública, nas greves, a gente participa do Fórum Municipal de Saúde em Joinville, a gente participa das greves do Sinseg, das greves dos trabalhadores da educação, causas que estejam de fato ligadas a quem combate o Estado, quem combate quem nos explora. Quem defende explorador não andará conosco na passeata. Isso é um fato, pois não iremos servir de palanque para que os conservadores, para que a ultradireita, para aqueles bisnetos, netos, viúvas e tantos mais da ditadura possam aproveitar esse momento de mobilização popular no Brasil para dar um salto que a gente não vai ajudar a dar.